E aí, João? Opa, boa noite. Desculpa a demora. A culpa foi minha. Minha câmera sempre invertida. Tava sempre chega causando. Sempre É, chega causando. boa noite. E aí, como é que vocês Boa estão? noite, velho. Como é que estamos? Tudo na paz. Tranquilo. Já tem gente online. Como é que a gente sabe se tem gente online? Eu tô vendo aqui que tem duas pessoas, deixa eu ver. Três. É, tem três pessoas agora. Arthur, meu sobrinho. Os dois devem ser vocês, né? Possivelmente, deve ser. Deve ser eu, você e é isso mesmo, é isso mesmo. Somos Sabrina. Né? Sabrina. Yolanda. Oi, Aí, ó, tia, eu tô aqui. manda um salve aí pro teu sobrinho, rapaz. Vamos dar um tempinho pra ver se o pessoal chega, né? Dá só um tempinho aí pro pessoal chegar. Que a gente não aproveita um pouquinho mais. Acabei The Expanse. Como foi? Tô com sono danado. Tu tais? Acabei The Expanse, velho. Cheguei no fim Do livro. da série. Não, da série. Ah, da série. Nossa senhora. É Não bom? acabou o quê, João? Oi? A primeira ou todas as temporadas? Todas. A quinta, até a quinta, a última da quinta. Aham. Tu viu por onde? Pela Netflix? Pelo Prime. Ele é do Prime, exclusivo do Prime. Quer dizer, hoje em dia é do Prime, né? Não sei se antes ele era de outro negócio. Eu não conheci não essa série não, velho. Véi, teve uma época que ela passou na Netflix, velho, mas quando foi. Agora ela só tá na Amazon, né? Entendi. É muito arretada, velho. Muito arretada mesmo. Eu vi esses dias um vídeo de Mas uma. deve ter na Baía do Pirata, né? Deve. O Arthur aí também chegou. É, eu vi um vídeo recentemente de uma astrofísica assistindo The Expanse. E, meu irmão, a mulher vai ao delírio, velho. Porque, tipo, é muito. É muito verossímil, tá ligado? Tipo assim, as coisas são muito bem pensadas. Tipo, até um cara vai botar um líquido, um whisky num copo, e ele bota e o líquido vai de lado. E aí ela diz assim: caramba, isso é porque a rotação do asteroide que está sendo feita assim, assim, assado. Porque The Expanse Ai, voltei. exorciza aí. Peraí. Nossa, valeu. The Expanse é uma série de livros que foi transformada em série. Hum. E nos livros aqui isso deve estar descrito com uma profundidade muito interessante. Eu acho que eu vou acabar Eu comprando. não conhecia. Eu só vim conhecer quando o João falou no grupo que tinha comprado lá o livro e tal, mas eu não conhecia não. Eles disseram que a série já assim, se afastou bastante do livro, como acontece na maioria das mídias, né? A série já se afastou bastante do livro, mas assim, cada temporada basicamente é um livro que foi lançado. Tipo, cada vez que tem um livro que tem uma determinada história, eles tentam resumir aquela história numa temporada. É muito interessante. Eu Entendi. acredito que ali ele se afasta, porque é natural que se afaste quando você vai para outra mídia. Mas o que Até eu para não estou ficar chato, falando né? o que eu tô falando é do zelo de você ser detalhista, É. entendeu? Dentro do Mas e aí, possível, vamos porque lá? os caras também têm limite, bora lá. Boa Bora. noite, galera. Para todo mundo que já tá aí. Quem chegou já não pode ficar esperando, também assim é demais, certo? Verdade. O tema que a gente vai comentar hoje, que a gente conseguiu pegar, pinçar lá pra gente conversar hoje, foi sugerido por um amigo meu chamado Márcio Figueiredo. Ele
Já ele narra pouco. O filho dele até começou a jogar RPG comigo e se encantou. E hoje em dia tem um grupinho dele todinho que joga e tal. Ele até que narra pouco, mas ele gosta de jogar também. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: pô, eu queria que vocês falassem sobre a questão de você fazer a ambientação melhor do seu jogo. Ou seja, deixar o jogo mais palpável quando está se jogando. A gente nomeou isso de ambientação, não sei se teria algum outro nome técnico por aí que se usa, mas assim, é você dar corpo àquilo que você está descrevendo para alguém, para aquilo não ser tão fútil, tão frágil, certo? Ou para que aquilo fique completo e absolutamente dependente de quem está ouvindo. Porque às vezes você descreve uma coisa vagamente, a pessoa vai preencher aquela parte vaga com a criatividade e a imaginação dela, né? Mas aí, quando você faz isso sem uma âncora razoável, você vai fazer com que pessoas que estão ali jogando, elas tenham visões diferentes de uma parada que está acontecendo. E claro que pode acontecer isso, e claro que tudo bem, mas assim, quanto mais próxima for a visão de todo mundo do que está acontecendo, mais vai haver uma imersão. E aí vem a primeira parte dessa questão que a gente tem para falar, que é o seguinte: a ambientação, a forma como você mostra uma cena, ou um personagem, ou um lugar, ou um objeto, ela vai estar diretamente ligada ao quanto de imersão o jogo vai ter. Quanto mais você descrever aquilo da forma que você torne ele mais palpável, maior vai ser a interação de quem está ouvindo para lidar com aquilo. O que é que vocês têm, Gustavo, o que é que você tem a dizer sobre esse tema até agora? Como você disse, a ambientação e a imersão, elas estão completamente ligadas uma com a outra. A imersão, ela é a sensação, né, dos jogadores de estarem inseridos naquele mundo, engajados naquele mundo que o mestre está narrando. Mas para que haja esse engajamento, né, o narrador, o mestre, ele precisa desenvolver essa capacidade de ambientar aquilo que ele está narrando. E essa capacidade, né, de tecer essas nuances, esses emaranhados de informação, vem com o tempo, com a prática, vem com o hábito de ler, de assistir séries, filmes, e você se alimentar, né, dessas coisas para poder passar para os jogadores em mesa, não é? Eu acho que quanto mais você tem esse olhar como é que eu posso dizer, de absorção, né, de outras obras, você começa e logicamente narrando, você começa a desenvolver essa habilidade de ambientar, né, de descrever cenas, lugares, personagens de uma forma melhor, porque você vai se inspirando em outras obras e vai puxando isso para a sua aventura. Não é isso, Cleaver? Ou tu discorda em algum ponto? Não, vocês foram brilhantes. Nós temos a ambientação como algo que é posto para fora, né? O narrador, ele está ali expondo verbalmente, normalmente acompanhado por gestos, expressões faciais e outras formas de transmitir sensações, né, para os jogadores, né? Mas ele está pondo para fora aquilo que está na mente dele, na expectativa de colocar dentro da mente do jogador aquilo que está na dele. Então, ele está compartilhando aquele pensamento, aquela visão, aquela imagem, aquele cenário que ele desenvolveu em sua mente e está transportando isso para o jogador. O jogador, quando recebe isso e consegue colocar isso na sua mente, e aquilo está vívido na mente dele, é a imersão. Então, é uma troca. Acaba que sendo um trabalho em equipe. Um vai descrevendo e o outro vai absorvendo aquilo e se sentindo ali dentro. A imersão é o sucesso da aplicação dessa técnica, né? Exatamente. Então, mas veja só, a gente está falando aqui de descrição.
eu vou usar um pouquinho da minha experiência. Eu vou deixar que o Vinícius fale também logo em seguida, mas assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência de como foi que eu fiz para poder melhorar minha descrição, né? De onde é que eu tiro. Ora, o narrador, ele vai ser os olhos, os ouvidos, o nariz, o paladar, a boca, ele vai ser o tato, ele vai ser tudo do jogador dele. Então, sim, eu concordo, por exemplo, com a coisa que Gustavo comentou de você assistir filme, você ver seriado e tal, não sei o quê, tudo isso ajuda você a compor uma cena. E é importante, é diferente quando você é narrador e você quer aprender isso, você tem que assistir filmes, séries e coisas desse tipo de uma forma diferente. Não é só assistir consumindo, é assistir, claro, consumindo, não tem problema nenhum. Mas é tipo, você viu uma cena que ela é legal, sei lá, uma cena que ele te empolgou. Quando tu terminar de assistir aquele episódio, volta para aquela cena, entende como ela foi feita. Entende quais são os elementos que estavam ali, como foi que ela foi construída, por que ela se tornou interessante para você tentar replicar aquilo em mesa. Entretanto, eu vou dizer uma coisa. Como você não tem tela para mostrar para ninguém nada, porque você não é um computador, então o melhor lugar para você entender como você fazer o outro entender uma cena que você quer descrever é num livro. Bons livros de bons autores, que eu digo bom, não é tipo Machado de Assis só, não, estou dizendo assim, pode ser um cara que nem é tão famosão ou antigão, estou dizendo assim, pessoas que têm habilidade para descrever coisas na literatura, certo? Elas vão te ajudar a entender que palavras e como você descreve as coisas para que o outro que está do outro lado entenda. Porque o que é um bom escritor nesse sentido? É o cara que consegue te transportar para a realidade do livro da história do livro que ele está escrevendo. Para ele fazer isso, sem ele estar na tua frente, sem ele te mostrar uma explosão, sem ele botar um herói na tua frente, sem ele botar um monstro na tua frente, ele vai ter que descrever aquela coisa, passo a passo. E é basicamente o trabalho que o narrador faz. Ele vai pegar uma ideia, um objeto, uma criatura, ou seja lá o que for, e ele vai tentar fazer com que aquilo seja explicado para quem está ouvindo ele. A única diferença é que ele está falando e o cara vai ouvir. No caso do livro, o cara está escrevendo e o outro vai ler. Mas a mecânica é exatamente igual. É igual. Na verdade, na oral tem uma vantagem porque você pode impor sentimentos ou emoções que no físico não dá. O livro ali está escrito, está parado. Não tem o que fazer. Você pode estar lendo ele em qualquer situação. Agora, o narrador, quando ele está descrevendo, ele pode transmitir um pouco de urgência, até nos gestos dele, no olhar dele, na voz, na forma como ele se comporta. Então, livro, ainda para mim, é a melhor forma de você aprender a descrever as coisas, dar riqueza de detalhe para as coisas, dar substância para as coisas, mostrar como é que você faz através de palavras, para você explicar visão, audição, olfato, paladar, emoções e coisas do tipo. Então, se você pega um bom livro, você vai ver isso. Então, para mim, até hoje, certo? Eu acho que uma das tarefas essenciais de um bom narrador é leia. E não é leia o livro de regras de D&D, o livro de regras de vampiro, não é isso. Claro que você tem que ler isso, porque não tem como narrar sem isso, mas assim, leia romances, livros mesmo de história, sobre qualquer coisa. Não precisa nem ser do que você está narrando. Tipo assim, você quer narrar fantasia medieval, mas de repente se você ler um livro de André Bianco, que é um autor nacional, que normalmente os livros dele são sobre, os mais conhecidos são sobre vampiro, certo? Mas ele tem uma forma narrativa excepcional. Então, se você conseguir pegar a estrutura do como ele narra ali no livro dele e você transferir para a sua narrativa medieval, meu irmão, vai ser massa do mesmo jeito. Porque é só você entender a técnica, você entender como é que aquilo é feito, como é que aquelas coisas acontecem. E mais, certo? Ele pode te ensinar, como Bianco me ensinou, coisas que eu usei em mesa e que foram extraordinárias. Como, por exemplo, narrar uma cena de outro ângulo. De repente, os jogadores eles vão estar fazendo uma coisa e você faz... Até que Lívia fez isso na época dessa com a gente. Os jogadores estão jogando uma coisa, você vai escrevendo tudo para eles. E em outro momento, você narra aquela mesma cena, só que os jogadores estão em outra posição. Eles são, por exemplo, os caras que foram atacados pelos jogadores ou coisas do tipo.
E eu vi isso em romance e eu pensei, pô, isso aqui vai ser massa pra ser usado numa mesa. Então, tipo, essa é a minha primeira coisa pra falar sobre isso. Cleaver, o que é que tu diz aí sobre essa bodega? Eu acho que é muito, muito oportuno exemplificar agora. Porque a gente vai explicando, e às vezes um Fica exemplo. vago, né? Um exemplo ele vai no centro da questão. Então vamos lá. Eu vou exemplificar com uma cena curta. A gente tem um personagem chamado Cleaver. Para ninguém se ofender, eu acho que não vai ter nenhum Cleaver assistindo essa live, exceto eu. Tem um aí, eu tô vendo um aí. Olha ele aí. Cleaver se lembra que está vivo porque os pedregulhos do chão estão machucando sua face. Ainda de olhos fechados, no escuro, ele sente cheiro de folhas em decomposição e também o cheiro de alguma fruta cítrica, talvez limão, laranja. De olho fechado não dá para ele precisar. Mas ao abrir os olhos, ele percebe que o mundo não está parado. Tudo roda ao seu redor. E aquela ressaca da bebida da noite anterior ainda cobra o seu preço. Com dificuldade, ele apoia as mãos no chão, empurra seu corpo se levantando e procura apoio em alguma fruta que esteja próxima. Se tem cheiro, então a árvore deve estar ali. Tateando, ele descobre um pé de laranja, se agarra nele com todas as forças e se ergue. Olha ao redor, percebe que é noite, fria, mas suportável. Aquele cheiro agradável de limão continua no seu nariz. Mas ele não entende como parou ali, não entende o que aconteceu. E se for buscar direitinho, ele não sabe nem que dia é. Cachaça da porra. Obviamente, isso foi uma descrição. Valeu, Gustavo. Uma descrição um pouco mais rica, né? Mas você pode empobrecê-la bastante. Clive acorda no meio de uma plantação de limão, com ressaca da noite anterior, não tem certeza de que dia ou que horas são. Pronto, acabou. Qual é a mais divertida? Uma das duas traz você para a cena. A outra não. A outra resolve a cena de forma muito prática. E o pior é que, apesar da gente considerar uma melhor que a outra, as duas têm sua função. Tem. Eu vou deixar para o Reni nos comentários as funções dela. Então, Gustavo. Antes de comentar, como a live é indicativa para melhorar, né, a ambientação, eu jamais me arriscaria a fazer um exemplo como esse, porque eu jamais faria melhor do que o Cleaver fez agora, então não vou nem me arriscar. Mas eu gostaria de lembrar uma vez que João narrou pra gente, eu não sei se Cleaver estava ainda nessa mesa, mas João uma vez narrou pra gente uma pequena vila que a gente tinha chegado. Na verdade, era um trevo. E nesse trevo tinha um ferreiro que vivia de portas fechadas. E quando a gente resolveu ir lá nesse ferreiro, ele não abriu a porta pra gente, ele se escondia, ele falava através da porta, perguntava o que a gente queria, o que nós queríamos com ele e tudo mais. E enfim, o primeiro contato com esse ferreiro foi assim. E aí a gente acabou descobrindo que ele era um minotauro. Era em Tormenta, ele estava narrando no cenário de Tormenta. E ele era um minotauro. E que tinha lá uma esposa, uma mulher. E ele tinha saído de Tapista e tinha ido com ela para Sambúrdia, que é um continente do outro lado do mundo.
Enfim, passou-se, a gente foi embora, passou muitas sessões. E a gente, lá na frente, precisou de uns grilhões para resolver uma situação. E a gente tem um ferreiro ali, naquele lugar. Vamos lá falar com ele. Quem sabe ele não resolve isso pra gente. Então a gente voltou lá naquele ferreiro. E aí eu lembro muito bem da narração de João, quando a gente disse que precisava de grilhões. Ele parou, ficou pensativo, olhou para a esposa dele, olhou pra gente com a cara séria. Eu tenho o que vocês precisam. E ele pegou, lá no meio das coisas dele escondida, tinha uns grilhões, e entregou pra gente. Pra quem conhece o cenário de Tormenta, os Minotauros escravizaram os seres humanos, elfos, e escravizavam qualquer raça, porque eles achavam que eles eram superiores. Mas na hora, João nem precisou dizer o que aconteceu naquela situação, porque a gente já sacou que o Minotauro havia se apaixonado por ela e fugiu de Tapista para morar com ela em outro lugar, viver uma vida nova. Então, assim, tem coisas que a gente não precisa nem narrar para a gente sentir, para a gente saber. Só a forma como é dito, a forma como é feito. E isso, logicamente, tinha sido planejado, esse background do ferreiro tinha sido planejado, mas é um detalhe tão pequeno, tão atrás de tantas outras coisas que tinham na narrativa, que a gente podia ou não explorar esse ponto. Se a gente tivesse explorado, ótimo, tinha ali digamos assim, uma cereja, né, em cima do bolo. E felizmente, a gente passou por ali e conseguiu catar essa cereja. Foi uma experiência que eu, pelo menos, na hora eu disse, porra, bicho, pra que isso, João? Pra que isso fazer eu chorar aqui? Né? Não precisava. Mas é uma lição que eu tomei pra mim. Às vezes você planeja e deixa os jogadores, não precisa nem... Não precisa forçar. Exatamente, não precisa forçar. Não precisa escancarar tudo para os jogadores. Deixe que eles vão... Você amarra a cenoura na frente do burro, né? E deixa que o jogador tente ir lá catar a cenoura. Entendeu? Se ele conseguir, ótimo. Se não... João, pode falar. Então, eu lembro disso aí e... eu e Cleaver, a gente tem uma... Eu digo eu e Cleaver, não que você não faça, mas assim, é porque eu já conversei com ele isso algumas vezes. Eu e Cleaver, a gente tem um costume de se preocupar com a história dos NPCs, as motivações e as histórias dos NPCs. Não é escrever 500 páginas sobre cada camponês que tem na vila, mas é assim, você pensa, por que esse cara tá aqui? O que ele quer? De onde é que ele veio? Você faz algumas coisas ali, porque isso vai nortear você sobre que atitudes aquele personagem vai tomar. E às vezes vai gerar cenas interessantes como essa. Eu pensei, o cara é um minotauro, ele tirou a mulher que era escrava dele, ele libertou ela, casou com ela, mas ele tem que ter uma relação ali que é meio complexa. Então, o pessoal do vilarejo que já conhece ele, aceita ele de boa. Mas visitantes que chegam de fora, ele prefere não se mostrar, porque estava em guerra. Podia haver uma questão do cara achar que ele era um espião. Daqui que ele vai explicar que ele não é espião, que as pessoas não são escravas dele e tudo mais, ele já vai ter criado uma confusão. Então era muito mais fácil ele deixar a mulher dele lidar com as pessoas e ele ficar por trás escondido. E as pessoas do vilarejo sabiam quem ele era. E sabiam que ele era de boa. Mas isso aí que vocês estavam falando, com certeza é super massa. E eu tenho um negócio para falar sobre isso, com relação a essa parte de uma descrição detalhada ou não detalhada. Cleaver foi perfeito quando ele disse que cada uma tem seu ponto. Se você fizer um jogo onde tudo é descrito ao extremo, esse jogo vai ser chato. Esse jogo vai ser chato. Não tem outro jeito. Se cada coisinha que você for fazer, você for descrevendo, vai chegar uma hora que os jogadores vão dizer, cara, certo, mas isso adianta de quê? De nada? Então vamos para a próxima. Entretanto, se você também fizer um jogo onde você só faz, tá, tudo bem, tu chegou, e aí? Esse jogo também não vai ter um sabor. Ele vai funcionar, mas ele não vai ter o sabor. Ele não vai prender o teu jogador como outro jogo provavelmente prenderia. O segredo e aí entra essa parte interessantíssima do que Gustavo falou um pouquinho antes com relação a assistir um filme. Veja um filme, um bom seriado.
E veja que tem cenas onde os caras se detêm na cena. Às vezes é uma cena, tipo, o cara tá olhando a paisagem e ela demora. E demora a paisagem lá. E o cara olhando, muda pro cara, muda pra paisagem, muda pro cara, muda pra paisagem. E daqui a pouco, corta e tem uma cena que acontece 7 dias depois, quando ele tá chegando em algum lugar. Mas aquela cena que ele passou olhando a paisagem e passou ali, sei lá, 5 minutos ele olhando a paisagem. Se eu pegasse esses mesmos 5 minutos e eu passasse ele indo, sei lá, os 15, 20 minutos dele saindo de onde ele estava para poder chegar em outro lugar, ia ser chato. Então, aquela cena que ele estava olhando a paisagem, ela tem uma função. Ela quer transmitir, talvez, a melancolia, talvez a tristeza do personagem, talvez o desespero dele ante aquela imensidão. E quando ele corta e mostra ele chegando no lugar depois de 7 semanas, quer dizer, ele se resolveu. Ele perdeu um tempo ali, melancolicamente observando o horizonte, mas teve uma hora que ele disse assim, quer saber do negócio? Eu tenho que resolver isso. E aí mostra ele chegando para resolver. Então, basicamente, o que você tem que fazer quando você está narrando é exatamente isso. Controlar o ritmo do que tem que ser descrito. Isso é bom em livro também, você vê fácil. O que tem que ser descrito com detalhe e o que é que pode ser pormenorizado, pode ser limitado, diminuído, somente para aquilo poder funcionar. Uma coisa que eu vejo um problema muito grande, eu já vi muitos tipos de narradores, e bons e ruins, pelo menos para o meu gosto, né? Claro. E eu já vi muitas coisas que eu condenei e condeno, não assim no sentido de você é um criminoso que está fazendo isso, mas tipo assim, dava para você fazer melhor. Que é o seguinte, eu vejo que muito narrador, sabe aquele negócio assim, não fale, mostre. O narrador parece que não faz isso. O narrador chega e diz assim, não, ó, vamos supor, né? Vou tentar fazer mais ou menos o exemplo de Cleaver, mas um pouquinho mais curto. O cara diz assim, não, eu sei que nessa caverna tem um vampiro fodão, certo? E que esse vampiro fodão, ele tem 14 anos. Visualmente. Aparentemente, ele tem 14 anos. Ou seja, ele é um adolescente. Ele não é nem adolescente. Ele é um garoto, um adolescente, um jovenzinho, pré-adolescente, certo? Que é um vampiro fodão. E ele está dentro de uma caverna. E a gente está falando de mundo moderno, tá? A gente está falando de tempo de hoje, vamos supor. E aí, o que acontece? Vem o narrador que não se prepara para isso, ou não tem ambientação, ele vai dizer assim, velho, tu desce numa caverna, uma caverna grande, assim, tipo, ou no máximo ele vai usar, tipo assim, uma caverna de 6 por 6 metros, de 6 por 6, como se fosse um cubo de 6 por 6 por 6, e aí no final da caverna tem sentado no alto, tem um menino de 14 anos, assim, mas ele é um vampiro fodão. E aí essa cena pra mim, ela é cômica. Ela chega a ser, tipo, oi? Como assim? Você não passou para quem estava ouvindo nada do que você precisava passar. Agora, vamos tentar inverter isso. Vamos tentar fazer isso de um jeito diferente. Pensa assim. Depois de muito tempo tentando descobrir a fonte dos problemas que estavam por aqui, todas as pistas levavam você até uma caverna. Uma gruta no meio da floresta, encoberta por árvores e com aquelas plantas caindo por cima delas. As trepadeiras caem por cima da entrada da gruta de um jeito que elas quase fecham a gruta completamente. Parecem como se fossem cílios de um olho gigante fechando aquela entrada. Mas, ainda assim, sabendo para onde seguir, você vê a entrada. É um buraco escuro que afunda para baixo. De lá de dentro, você só escuta um eco do pingo das gotas de água que caem de cima, provavelmente de alguma superfície, tocam no chão já umedecido. E você sente aquele cheiro de coisa velha e morta lá dentro. Algo como se fosse uma tumba ou algo semelhante. Entretanto, você desce, arriscando o seu caminho, usando uma lanternazinha de mão para poder iluminar o caminho. E quando a luz da tua lanterna bate nas paredes e resvala naquelas reentrâncias de pedra, elas criam mais sombras, te dando mais a impressão de que aquilo é esquisito. Você vai descendo, as pedras vão rolando aos seus pés, você tem que se apoiar na parede uma vez ou outra para não escorregar e cair lá embaixo. Até que quando chega no final dessa caverna, você vê que, usando a lâmpada da sua lanterna, você vê que esse ambiente é extremamente grande. Tipo, umas 5 ou 6 pessoas passariam lado a lado, e a mesma distância que você tem
para os lados, você tem para cima. E parece ter para o fundo. É um negócio gigante. No teto pendem estalactites como se elas parecessem dentes dependurados, esperando um momento para te morder à medida que você chegasse mais próximo. E no final desse lugar, há esculpido numa espécie como se tivesse esculpido em rocha, há uma espécie de cadeira ou trono, talvez, onde uma figura parece estar sentada. Parece um garoto. Talvez um pré-adolescente, talvez. Só que quando tua lanterna bate nele e os olhos deles fixam em você, aquele olhar não é o olhar de uma criança. O olhar carrega uma malícia, uma maldade, um tempo tão antigo que aquilo dali não é uma pessoa. Ou seja, se você consegue descrever uma parada de um jeito... Se você consegue descrever uma parada que é a mesma coisa, mas você descreve ela direito, você vai levar o cara para onde você quer. Eu tenho certeza que se eu descrevesse essas duas coisas para um grupo, o primeiro grupo não ia ter medo desse vampiro. Ele só ia olhar e dizer assim, é um garoto, foda-se. Agora, o segundo grupo que eu descrevi desse jeito, Neguinho, duvido que Neguinho fosse lá dar tapa na cara desse pirraia. Não ia. Tá entendendo? Então, tipo, às vezes o narrador faz, o jogador não respeita meu monstro. Mas o que tu fez? Tu descreveu o monstro para ele, ou tu disse, não, tem um ogro aqui. Você chega com um jogador e você fala assim, velho, ó, o que é que tem? Não, tem um ogro. Aí o cara faz, tá, um ogro, foda-se. De repente o cara, a cabeça do cara, ele assistiu, sei lá, Harry Potter, e ogro na cabeça dele é um bicho grandão com cara de idiota, que é o que tem em Harry Potter. E ele fala, velho, foda-se, ogro é burro, idiota, não tô nem aí, vou bater nele. Já se você descrever uma criatura gigantesca, fedorenta, barulhenta, quebrando tudo, sei o que mais lá, o cara já dá dois passos e faz, opa, pera ainda, não acho que eu não vou ali não, hein. Então tá muito na mão do narrador como ele vai passar essa coisa pro jogador, como ele vai fazer esse jogador ver essa cena. Se ele não souber o que ele tá fazendo, dificilmente o jogador vai conseguir entrar no clima sem nenhuma ferramenta para ajudar, não é verdade? Diz aí, acho que Gustavo, pela minha ordem aqui, eu acho que é Gustavo. Isso. Não é Cleaver, aproveitando esses exemplos que vocês falaram, a gente pode resumir que a forma como se fala molda a ambientação, certo? Sim. A forma como se diz as coisas, como se dita, como se narra, molda essa ambientação. E a gente passando para um outro tópico aqui, que é qual é a proposta da sua mesa? Dependendo da proposta que você quer passar, dependendo da proposta do jogo que você quer jogar, a forma que você tem que narrar muda, certo? Por exemplo, se você quer narrar um cenário fantástico medieval, você vai falar algo mais parecido com esse de João. Eu sei que o de João estava num ambiente mais para horror do que para outra coisa, né? Moderno, mas o vampiro, por exemplo, é um ser que pode facilmente estar numa aventura fantástica medieval, certo? Isso ali funcionaria perfeitamente. Para um de terror, eu também acho, também funcionaria. Mas aí você teria uma subdivisão, digamos assim. Se você quiser um terror mais psicológico, funcionaria. Um terror mais... O cara logo de começo não adiantaria, talvez segurar um pouquinho mais a imagem do cara. Exatamente. Vai muito do objetivo que você quer para sua mesa. Se você quer mostrar uma cena de horror, né, que é para que o jogador ele tenha nojo daquela situação, o que é que você tem que fazer? Você tem que escrachar na sua narração. Você tem que falar com detalhes sobre coisas que os seus jogadores teriam nojo. E aí como a gente volta nos pontos que a gente já falou, você teria que se abastecer de obras que façam esse tipo de coisa. Livros, filmes e etc. Prestar atenção na cena, como é que a cena é filmada, para que você chegue a esse nível de imersão. Certo? Quando se trata, por exemplo, de sci-fi, você tem que aplicar conceitos científicos. Você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar. Ler The Expanse, que tem coisas, conceitos científicos ali que a gente até João Mochoca diz, pra que isso? Chama Cleaver, liga pra ele, faz Cleaver. Pois é. Porra, aqui, não tô entendendo como é que funciona essa porra aqui, não. Então, se você quer melhorar a ambientação da sua mesa, primeiro você determina qual é o objetivo daquilo que você quer narrar.
Aí eu quero narrar fantasia medieval, então eu tenho que moldar a minha narrativa para esse tipo de narrativa. Entendeu? Cleaver, manda tu aí. Isso é essencial. Você tem que ter em mente o que você quer fazer. Inclusive, considerando, depois que você define a mesa, você tem que entender qual vai ser o ápice daquela sessão, vamos chamar assim, daquele dia de jogo. Qual vai ser o ápice? Às vezes, de um arco inteiro, qual vai ser o ápice? E essa ambientação, ela começa muito antes. Porque você tem que preparar o terreno até chegar nesse ápice. Então, muitas vezes, uma mesa de horror, por exemplo, ela depende de toda uma estrutura que você posicionou antes. Como o medo que as pessoas sentem daquilo que está acontecendo. Ruídos e reações inesperadas. Se for alguma coisa mística, né? Como um vampiro, um lobisomem, alguma coisa assim, você ouvir ruídos sobrenaturais e coisas assim, e você ter aquele clima durante um tempo, para que aquilo desemboque em um ponto que é o ponto-chave daquela sessão, daquele arco de sua campanha. Então você vai ter ali uma imersão mais natural, de melhor qualidade, né, dos seus jogadores, porque vocês foram despertando neles, foram cativando neles aquele sentimento. Esse sentimento pode ser motivado por isso, como eu disse, numa mesa de horror, pelo simples fato de você estar se assombrando com aquilo que está acontecendo. E você está descobrindo pessoas assombradas também junto com você. Numa mesa de fantasia medieval, por exemplo, você pode usar uma outra ferramenta que é fazer com que as pessoas se apeguem a um personagem. E aí você trabalha aquele personagem durante 2, 3 sessões, porque você sabe que aquele personagem vai morrer. E você quer fazer com que as pessoas se movimentem por causa daquele personagem. Então você vai e conduz aquilo ali, e aquela pessoa vai ser uma pessoa extremamente agradável, cativante, todo mundo vai gostar dele. Então você tem que dar aquele gás, né, na interpretação, né, na descrição dos eventos que envolvem aquilo ali, para que tudo aquilo seja valorizado e que vá sendo internalizado pelos jogadores. Você vai usando ferramentas. As ferramentas vão sempre ser mais ou menos usadas, nenhuma é dispensável, mas elas vão ser mais ou menos usadas de acordo com o que você projetou para sua mesa. Vai lá, João. Isso aí é um negócio. Deixa eu ver o cartucho aqui. A noite mais densa com conjunto de situações. Personagem de medo. Exatamente. Isso aí, Arthur. Você ter esse arcabouço de informações, essa quantidade de informações para saber como usar, é onde entra a chave daquilo que o Gustavo falou um pouquinho antes. Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo, né? Recentemente eu peguei o que se chama Alien RPG e eu ia narrar o Alien para o pessoal. E aí no que eu ia narrar o Alien, eu fui ler o esquema todo, eu preparei a aventura, porque eu faço uma espécie de resuminho no meu... Até quero futuramente fazer uma live para mostrar como eu organizo para eu narrar. Como se fosse assim, para eu ensinar as pessoas como é que eu faço minhas anotações, minhas coisas, minhas frescurinhas aqui, que programas eu uso e aonde eu uso. Porque se alguém assim, puder ou tiver interesse, são ferramentas bem interessantes, né? E ajudam muito na hora de você estar narrando. Eu sei que nem todo mundo pode ter à sua disposição, mas sempre tem algumas coisas que você encontra ali que são legais. E aí, quando eu estava preparando minhas aventuras e coisas do tipo, foi que eu fui fazer. E uma coisa que Gustavo fez agora recentemente também. O que eu fui fazer? Eu fui assistir tudo o que tinha do Alien. Por quê? Porque assim, eu já assisti Alien. E eu já li muita coisa de Alien e de horror também. Mas assim, minha cabeça não estava naquele lugar. E eu queria que ela estivesse naquele lugar. Eu queria que aquele ambiente fosse descrito de um jeito específico. Eu queria que o clima fosse daquele jeito. Eu queria entender quais foram as ferramentas que Ridley Scott usou para poder causar o horror nas pessoas. Então,
Para eu poder fazer isso, foi o que eu fiz. Eu fui assistir os filmes de Alien, eu fui jogar o Alien Isolation, o Alien vs Predador, eu fui ler algumas coisas sobre Alien. Certo? Então, tipo assim, eu me afundei nesse universo para me dar ferramentas para eu poder narrar esse universo. Então, eu acho que isso é uma coisa que todo narrador deve fazer. Não importa se você está começando ou não, vai aos poucos, mas vai. Você vai narrar alguma coisa, sei lá, você vai narrar fantasia medieval, escolhe um tema de fantasia medieval que você se inspira. Seja, sei lá, Game of Thrones, ou Senhor dos Anéis, ou seja lá o que for. Vai lá e assiste ou lê o que for mais fácil e melhor para você. Se você puder, no dia que você for narrar, ou no dia antes que você for narrar, assiste um filme desse. Porque tu vai entrar no clima, tu vai enxergar as coisas e tu vai lembrar de uma coisa ou outra na mesa para poder usar como ferramenta. Com o tempo, eu espero, você vai aprendendo a decupar essas coisas. Ou seja, a você pegar uma cena que está acontecendo num filme e você entender o que o autor e o diretor fizeram ali para te fazer ter medo ou ficar tenso. Então, o que foi que ele usou para te fazer ficar tenso? Então, como é que eu posso reproduzir essas ferramentas? Num filme é difícil, porque no filme ele tem o apoio visual e o narrador não tem. Não tem apoio visual, né? Tipo, você não tem como mostrar um corredor vazio durante muito tempo para a pessoa ficar desesperada esperando que venha alguma coisa vindo do corredor. Mas, assim, no livro, normalmente tem. Como é que o cara passa esse sentimento lá no livro para você? E você vendo o filme e tendo lido o livro, você sabe juntar as duas coisas. Sabe dizer assim, eu lembro daquela vez que aquele cara narrou tal coisa, escreveu tal coisa no livro que me deu tal sensação, eu tô vendo isso aqui no filme agora, eu vou tentar replicar isso em mesa. Então, tipo assim, é uma parada que você deve fazer. Como o Gustavo falou, cada cenário, cada estilo de jogo, ele tem uma forma diferente de você abordar ele. Se você vai falar, por exemplo, de ficção científica, você precisa embasar as coisas cientificamente, até pelo nome da própria coisa. Então você precisa conhecer. Eu vejo o Cleaver, às vezes, estudando N coisas de astrofísica e o escambau. Claro que não estou dizendo que ele vai fazer cálculo para soltar um foguete daqui para a Lua. Mas, tipo, ele sabe quais são os planetas que tem mais próximo, que estão mais distantes, que tem possibilidade de vida, que não sei o que e tal. Por quê? Porque tudo aquilo faz parte de ferramenta para a estrutura do negócio que ele está narrando. Tudo aquilo tem uma função dentro do que ele está narrando. E esse estudo ajuda ele. Ah, então quer dizer que se eu não estudar eu não posso narrar? Não, pode. Você pode narrar sem ver nada, não tem problema nenhum. A questão é, quanto mais você conseguir trazer isso, melhor vai ser sua descrição, as justificativas das atitudes que você tem, todas as coisas ao redor. E quanto mais isso acontecer, mais os jogadores vão conseguir se sentir dentro do teu jogo. Quanto mais você fizer isso, mais vai haver imersão. Tudo que a gente fala aqui, todas as ferramentas, dicas e compartilhamento de experiência que a gente tenta fazer, é para tentar trazer um jogo mais imersivo, mais interessante, certo? Não é proibitivo, não é absoluto, tem que ser desse jeito. Mas se você se der o esforço, se você tentar fazer, talvez você goste. Porque te entenda, quando o Clive está fazendo essas pesquisas lá dele, e quando eu estava assistindo meus filmes, e Gustavo estava assistindo os filmes de Alien, nenhum de nós estava fazendo aquilo obrigado. Nenhum de nós estava ali, sentado, fazendo aquela porra e dizendo assim, ah não, que droga, tenho que estar aqui fazendo isso aqui. Ao contrário, tipo, a gente estava vendo aquilo, se divertindo, mas ao mesmo tempo se instruindo. É uma parada que você faz duplamente. Você se instrui. É um sacerdócio. É um sacerdócio, você se instrui. Mas é um sacerdócio positivo. É massa. Pois é. É massa. Eu até posso dizer que, tipo, eu acho que ser narrador não é pra todo mundo. Eu acho que RPG é pra todo mundo. Eu tenho uma teoria, eu vou até botar minha teoria aqui agora. Eu tenho a teoria de que RPG é pra todo mundo. Porque RPG pra mim é uma mídia. Você dizer que eu não gosto de RPG, pra mim é a mesma coisa que você virar e dizer assim, eu não gosto de cinema. Eu não gosto de televisão. Eu não gosto de livro. Pô, mas peraí. Tu viu todos os filmes que tem pra saber se tu não gosta de nenhum? Tu leu todos os livros que tem pra tu dizer que tu não gosta de nenhum? Ou tu leu um livro, ou assistiu um filme, tu não gostou, e tu disse assim, bicho, eu não gosto desse tipo de livro, eu não gosto desse tipo de filme. Então se você me disser assim, eu joguei RPG com fulano, ou D&D, ou seja lá o que já for, e eu não gostei, ok, você pode não ter gostado, isso é perfeitamente plausível. Agora, RPG é tão gigante e tem tantos temas para ser abordado que, porra, por que tu não pode tentar outro e talvez gostar?
Uma vez eu tava narrando, eu passei muito tempo narrando aqui para o pessoal, e às vezes hoje minha esposa, mas minha namorada subia para ficar comigo, às vezes para levar um lanche, às vezes para fazer alguma coisa, e ela sempre ignorava o que eu tava fazendo praticamente completamente. Até um dia em que, quando eu tava narrando, ela parou e ficou lá. Ela sentou lá e ficou olhando. Aí quando foi de noite, quando eu vim para casa, ela perguntou assim: rapaz, e esse jogo que tu jogou eu achei interessante porque eu consegui ver tudo. E aí eu fui questionando para ela para saber o que era, eu vim entender o seguinte: enquanto eu estava narrando fantasia medieval, ela não se conectava com aquele universo. Então ela não. Pra ela, tanto faz como tanto fez. Era como se estivesse passando um filme infantil e você não tinha interesse, você não assistiu. No dia que eu fui narrar uma coisa moderna, que tinha carro, celular, trânsito, problema, não sei o que mais lá, ela já disse: não, esse mundo eu conheço, eu consigo me imaginar nesse mundo. E ela embarcou na brincadeira. Então, muitas vezes o que falta é isso. Agora, como eu disse, RPG é para todo mundo. Agora, ser mestre não é para todo mundo. Porque, como o Gustavo falou, ser mestre é um sacerdócio. Ser mestre, ser narrador, esse narrador que a gente quer que as pessoas sejam, esse narrador, ele é praticamente um sacerdote. Mas não entenda como se isso é uma coisa ruim. Na verdade, é extremamente prazeroso. Eu amo o que eu faço como narrador. Eu sou apaixonado pelo que eu faço como narrador. Não gostaria de fazer diferente. Eu gosto até de jogar, gosto bastante. Mas assim, eu prefiro 10 vezes narrar e jogar. Certo? Cleaver, manda bala aí. Fala aí tu também, que eu também sou eu que falo. O ofício, né, do narrador, ele realmente é muito agradável. Você tende a narrar aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica, ou aquilo que você tem curiosidade de conhecer e de se aprofundar. Eu vou exemplificar aqui muito rapidamente, né? O João citou algumas vezes aí da questão do sci-fi, é porque realmente eu gosto de ficção científica, é um tema que me agrada, bem como fantasia medieval também me agrada. Mas não coloque na minha mão um jogo de lobisomem para eu mestrar. Eu, além de deixar o jogo todo cagado, eu nunca mais mestro. Então, já do começo, eu evito. Por quê? Porque é um negócio que não me agrada muito. Não é que eu não acho que não seja rico. É só como o João exemplificou a receita da esposa dele, né? Aquele cenário não me prende a atenção. Então, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Então, quando você vai narrar, você pesquisa, mas você está envolvido com algo que você gosta. Se você quiser narrar sem pesquisar, você narra. E aí você vai ter o seu nível de qualidade num determinado patamar que eu não quero nem estabelecer se vai ser alto ou baixo, porque existem variáveis nisso, certo? Mas com certeza, você comparado consigo mesmo, narrando sem pesquisa e narrando com pesquisa, o seu patamar sobe. Eu não me lembro nenhuma vez que eu tenha narrado sem precisar ter pesquisado. Eu não me lembro. Nem que seja alguma coisinha, eu sempre fui pesquisar. Por exemplo, na hora que eu inventei um personagem que tem um problema psicológico. Esse cara vai ter um problema psicológico. Que problema psicológico esse cara vai ter? Vou pesquisar quais são os problemas psicológicos que uma pessoa normal pode ter. Pessoa normal, né? Narrar não é para todo mundo. Tem que ter esse tipo de atitude. Sem esse tipo de atitude, você dificilmente vai ser um narrador assim, que se destaque. Quando você tem essa atitude que o Cleaver está falando, que você está falando, de tipo, meu irmão, eu vou fazer isso aqui, eu vou me preparar para isso, mas continue aí, Cleaver, desculpa aí. Não. Eu acho, inclusive, que dá já até para ir para os próximos tópicos, porque senão acaba não dando Vamos tempo. embora. É verdade, vamos embora. Outra coisa que a gente tem para falar aqui agora é o seguinte: a diferença entre RPG online e RPG presencial, com essa relação da imersão. E eu acho que a gente pode até juntar isso um pouco com a parte do tópico seguinte, que seria a questão da atenção dos jogadores. Porque é o seguinte, claro que, como a gente falou até agora, é importante que o narrador ele saiba como transportar aquilo que ele está enxergando na mente dele. Ele criou uma imagem, uma cena na cabeça dele,
e ele precisa transpor aquilo para a cabeça dos outros, e ele não tem uma tela de computador nem um óculos de realidade virtual. Então ele vai ter que descrever para essa galera todo esse momento, essa situação que está acontecendo ali. E ele vai preencher essa situação com os detalhes que ele acha que são importantes para aquilo ficar mais saboroso, mais interessante, mais chamativo dentro daquele jogo. Mas se não houver também um feedback do outro lado, dos jogadores, prestando atenção no que o narrador está falando, para entender o que está acontecendo, para poder interagir com esse mundo, essa estrutura ela se quebra. Essa estrutura ela fragiliza e eu já vi até haver uma certa hostilização com os jogadores por eles estarem atrapalhando o jogo dos outros. Porque, por exemplo, o narrador começa a descrever um negócio, aí tem 2, 3 jogadores que estão prestando atenção, porque eles estão preocupados com o que vai acontecer ali na sequência logo, e tem um jogador que está pouco se fudendo mexendo no celular. Aí quando chega na situação que o narrador fala assim, beleza, vocês vão fazer o quê? Aí o cara fala uma coisa, o cara fala outra. Aí o cara que tava no celular diz que vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver, ou que é completamente absurda, de acordo com o que está acontecendo. Aí todo mundo cai em cima do cara. Aí ele, mas eu não sabia que estava acontecendo. Mas por que você não sabia? Porque você não estava prestando atenção. Então, tipo assim, é preciso que os jogadores tenham digamos assim, esse compromisso com o jogo e também entrar no jogo. Evita distrações. Eu sei que é impossível que pode acontecer uma urgência de alguém ligar, você está esperando uma informação de alguma coisa. Eu sei que a vida da gente hoje em dia é super atribulada, mas eu também sei que dá pra gente colocar algumas coisas de lado durante um tempo. Hoje a gente já faz os jogos com pausas. A cada 30, 35 minutos a gente pausa pra gente lanchar e ver celular, fazer tudo. Exatamente para evitar que o cara fique durante o jogo mexendo no celular e fazendo as coisas. Não é que é proibido o cara mexer no celular, mas tipo, quanto mais tempo você imergir, quanto mais você estiver ali dentro, melhor. E eu sinto que isso catapulta quando você vai para o RPG online. Porque quando você está no RPG presencial, você tá ali do lado dos caras, e quando você vê o cara pegar no celular, você olha para ele, e só um olhar para ele às vezes ele já trava e bota o celular de volta na mesa. Mas quando você tá online, tem um sério problema que você não tá junto desses caras, você não tem como ver todas as telas ao mesmo tempo, e os caras têm distrações demais, porque ele tá a um alt tab de fazer o que ele quiser. E a gente sabe disso. Ele tá a um alt tab de fazer o que ele quiser. Ele tá ali, porque assim, se o cara ligar o Candy Crush na hora que eu tô narrando, eu tô vendo no telefone dele o Candy Crush rolando. E aí eu posso parar e ficar olhando pra cara dele, tipo assim, se não quiser jogar é só dizer, a gente tira teu personagem e a gente continua jogando aqui. Agora, o cara tá ali narrando, o nego tá na casa dele, e ele dá um alt tabzinho ali e fica fazendo qualquer coisa, conversando no chat, navegando, fazendo alguma coisa, comprando coisa no Mercado Livre, se isso aqui diabo for, certo? Quando chega na vez dele, dá um alt tab e faz de conta que nada aconteceu. Tá entendendo? Então, tipo, eu acho que os jogadores precisam ter esse tipo de compromisso também, sabe? De se esforçar pra... Pô, a gente já joga essa parada pra gente viver esse mundinho durante aquele períodozinho de tempo ali, a gente sair da nossa realidade e ir pra esse mundinho de fantasia onde a gente se diverte. Se você não se der a oportunidade de largar dessas coisas um pouquinho, velho, você vai estar perdendo uma coisa legal, sabe? Eu acho que vale a pena você fazer esse sacrifício. Eu sei que é um sacrifício para algumas pessoas sofrem muito de não ficar vendo celular e tudo mais. Eu desapego completamente, tipo assim, tanto que meu celular, quando eu tô jogando, ele tá filmando. Então, tipo, eu não tenho como olhar ele. Na verdade, eu não olho ele até o final da sessão, porque quando eu começo a sessão, ou ele tá filmando, ele tá gravando áudio, e eu só pego nele de novo quando eu termino a sessão, que é quando eu desligo o áudio e eu desligo o vídeo. Então, morreu, eu não tenho como ver nada, certo? Mas assim, pro narrador é até mais fácil, porque o narrador tem tanta coisa para se preocupar, que é difícil dele conseguir estar narrando aqui e pegar o celular para ver mensagem de alguém. Não tem como ele fazer, velho, não dá. Certo? Agora, pro jogador, eu acho que deve existir esse compromisso. Diga lá, Gustavo. Inclusive, eu acho uma falta de respeito do jogador para o mestre fazer isso, entendeu? De você tá... Porque vocês veem a gente aqui toda quarta-feira gravando live, dizendo como é que a gente se dedica e o sacerdócio que a gente exerce para narrar e mestrar e trazer alguma coisa de qualidade, e o cara tá lá no celular ou fazendo outra coisa. Para mim é uma falta de respeito, sinceramente. Sacanagem.
Entendeu? É muita sacanagem, é falta de respeito mesmo. Então, assim, se você aí tá olhando, é jogador, guarda o celular quando tiver quando tiver na mesa, não olha essa miséria. E assim, eu particularmente, é foda, pô. Eu particularmente hoje, né, em pleno cenário que a gente tá vivendo, eu tô só jogando online. E eu sinto muita falta de uma mesa presencial, porque eu sei que o nível de imersão é outro, sabe? É completamente diferente. Como o João disse, o jogador ali numa mesa online, ele tá um alt-tab de fazer qualquer coisa. Ele pode estar no Facebook, ele pode estar respondendo alguém no WhatsApp, entendeu? E não tá nem aí para o que você tá falando, para a dedicação que você tá dando para aquela mesa. E é muito complicado de você manter a atenção desse jogador. Como é que a gente procura fazer para manter a atenção desse jogador, pelo menos ali naquele momento? Fazendo o que a gente sempre faz, trazendo coisa de qualidade. Se ele se interessar pela forma como você narra, né, ele vai prender um pouco mais de atenção do que se você estivesse narrando ali qualquer coisa, como os meninos deram um exemplo, né, da narração fraca. Se você dá uma narração fraca sem qualquer tipo de detalhamento, ele tá ali, às vezes até ele fazendo outra coisa, ele vai estar prestando atenção no que você está falando, porque com tão poucos detalhes que dá para você assimilar, entendeu? Mas quando a narração é uma narração de qualidade, em que os detalhes importam, é praticamente impossível o jogador acompanhar. Cleaver. Pois é. A questão está exatamente aí. Nós temos que ter uma relação de troca entre narrador e jogador, onde a gente vai estar fornecendo aquela informação e o jogador está interpretando aquela informação. Se a informação fornecida ela é simplória, ela é pobre, ela é muito direta e objetiva, o jogador se dispersa. Ele vai resolver aquilo muito fácil. Às vezes não precisa nem interpretar, porque já veio mastigado. E ele vai se dispersar. Entretanto, quando você coloca detalhes, e esses detalhes importam, como, por exemplo, um vilão que aparece disfarçado e ele pode mudar seu rosto e seu corpo ao seu bel prazer. Mas uma coisa tem que ser preservada. Ele tem um sinal de sangue no rosto. E esse sinal de sangue, não sei se vocês sabem o que é sinal de sangue, é uma verruguinha só que vermelha. Então ele tem um sinal de sangue que tem que estar lá no rosto dele. Pode estar em qualquer canto do rosto, ele pode rodar, mas toda vez que ele assume uma forma diferente, aquele sinal tem que estar lá no rosto. Pronto. Então o mestre descreve numa primeira cena uma pessoa com um sinal de sangue na bochecha. E aquela pessoa interage com os jogadores. Daqui a pouco, Eu tenho um aqui. numa outra oportunidade... Quem sabe não sou eu esse NPC. Exatamente. Numa outra oportunidade aparece outra pessoa com sinal de sangue em outro lugar. E são detalhes que você está descrevendo e que muitas vezes o jogador interpreta isso só como uma riqueza de detalhes. Mas às vezes aquilo está conectando. E quando você coloca algo assim, conectando a história, os detalhes conectando a história, então você vai fazer com que os jogadores percebam a importância de dar atenção. Você está gerando histórias ricas. Veja o impacto que João causou em Gustavo, criando, para quem acompanhou a live desde o começo, né, criando um NPC relativamente sem importância, era um ferreiro que ia ajudar eles ali em alguma coisa, mas existiu uma história por trás daquele ferreiro. E descobrir essa história causou um impacto muito grande em Gustavo. Ele teve acesso àquelas informações e essas informações fizeram aquele personagem inesquecível para ele. E ele passou, talvez a partir daí, ou talvez antes já fizesse, a prestar mais atenção no que é que está escondido por trás disso, por trás daquilo. Então você vai moldando os seus jogadores à medida que você vai conduzindo a sua história. Claro, existem
jogadores e mestres que são incompatíveis. O RPG, ele é um jogo de interpretação de personagens ou um jogo de interpretação de papéis. As pessoas usam termos diferentes para fazer essa tradução, mas é um jogo e tem interpretação. Então, só aí, de uma forma muito simplista, nós vamos ter dois pilares, certo? E vai ter gente que vai dar mais importância a um do que a outro, e em graus diferentes. Então, às vezes, você até acha os dois importantes, mas um é mais importante. Mas uma outra pessoa acha que um é irrelevante e só importa o outro, entendeu? Então, vai chegar um ponto onde vai ter jogadores incompatíveis. Aí, realmente, o jogador procurar uma mesa com um mestre que ele tenha algo em comum, né? Que eles concordem que uma coisa que eu fiz é mais importante que o outro. Eu fui montar uma mesa online. E aí eu coloquei nos grupos de Facebook da vida, né? Que tava pretendendo fazer essa mesa. Só que eu, particularmente, não gosto de jogador combeiro na minha mesa. Não gosto. Peguei esse costume com vocês, inclusive, com o João e contigo. Não gosto de jogador combeiro. Eu gosto de botar pra lascar neles. Pronto, exato. Então, assim, como é que eu pensei para selecionar os jogadores? Porque na internet vem gente de todo tipo, sabe? Então, assim, o que é que eu pensei? Eu coloquei lá no meu anúncio e disse o seguinte, ó, o jogo vai ser assim, assim, assado, mas a ficha quem faz sou eu, do seu personagem. Porque se o cara se predispôs a abdicar de fazer a ficha, eu já sei que ele não tá importado, eu já sei que ele não se importa com o número. Entendeu? Ele só quer jogar a história. Então, assim, apareceu algumas pessoas, outros me xingaram pra caramba. Disseram que eu era fascista, porque tava me pedindo o cara de fazer a ficha do cara, acredite se quiser. Disse que eu era fascista. Eu digo o que eu quiser, mas é fogo. Ditador, que eu não podia fazer aquilo. Eu digo, meu amigo, se você não quer jogar, não tem problema, não precisa esculhambar. Entendeu? Mas assim, consegui reunir as pessoas. Estou narrando para ele já há algum tempo e tudo flui bem, entendeu? Entre a gente. Fiz o primeiro nível das fichas, depois eu peguei confiança nos caras, deixei eles fazerem as fichas, construir as fichas deles do jeito que eles quisessem. E se tiver alguma coisa errada, eu digo, ó, bicho, isso aí não vai rolar não. E acabou. Entendeu? Pois é. E todos felizes. Eu queria dizer um negócio. Eu não narro online. Não narro e não jogo online. Isso não foi assim sempre. Eu já tentei de tudo na minha vida. Muitas vezes quando eu vejo alguém, que eu conheço alguém que está começando a jogar RPG, ou que joga RPG há pouco tempo, eu vejo alguém chegando com alguma novidade. E quando vai ver, eu já tentei aquilo há milhões de anos atrás. Porque não é por nada, é porque eu sou velho. E quando eu sou velho, eu já fiz muita coisa. Sabe? Quando o cara vê assim, meu irmão, eu vou ler aqui de fazer. Eu tive uma vez, não sei quem foi. Chegou assim, meu irmão, eu tive uma ideia. Eu peguei um quadro e fiz umas marcações nele, vou poder desenhar com o piloto e fazer isso aqui. Meu irmão, eu tenho pelo menos uns 5 quadros desses já. Estraguei um bocado de piloto usando em cima deles, assim. Eu já inventei muita coisa na minha vida. Mas o que acontece? Eu já tentei narrar online, mas eu deixei de narrar online, porque assim, uma das coisas que me alimentam como narrador, que me trazem o gosto por narrar, é o feedback dos jogadores. É quando eu tô fazendo as coisas e eu tô vendo que aquilo tá impactando as pessoas que estão assistindo, estão ali ouvindo o que eu tô fazendo. Eu tô vendo na hora a reação delas, de elas estarem gostando, de elas estarem com medo, de elas estarem tensas, de elas estarem felizes pelo que tá acontecendo. E online eu não tenho isso. E sem isso, eu não me sinto, assim, alimentado para narrar. Eu não sinto vontade de narrar. Eu acho o online muito frio. E assim, eu não estou dizendo que online é ruim. Até porque numa situação que a gente está hoje, ainda bem que teve mesas online. E eu já tentei narrar online. Eu não desisti somente porque eu olhei e disse, não quero e pronto, não. Eu tentei um bocado, tentei várias vezes. Até tentei recentemente. Mas assim, eu não consigo ter. E eu acho que boa parte é disso. Essa coisa do, tipo assim, a minha imersão ela é quebrada por eu não ter essa resposta dos jogadores. Eu sinto os jogadores muito ausentes. E aí eu perco esse prazer, esse sabor de
de ver os caras agindo, ver os caras entrando no jogo e tudo mais. Então, tipo assim, eu queria deixar só falar e comentar isso por causa desse negócio. Mais alguma coisa para falar? Só se primeiro tiver Eu alguma acho que a coisa. gente bateu todos os pontos. É. Acho que Alguém acho tem alguma que é isso. pergunta aí no grupo? Seria interessante. A galera que tá aí, tem alguém alguém querendo que- saber alguma coisa? Arthur sempre pergunta alguma coisa. Bora, Arthur. Pergunta aí alguma coisa. Nem que Pergunta seja essa. como é que a Um gente negócio tá. que não seja complicado, né? Porque também é demais. Um negócio pergunta aí complicado, tipo. Qual é o apostro? A fórmula de Bhaskara. Não pergunte não, porque... Eu tô achando que ninguém tá podendo perguntar ou não tá sabendo o que perguntar. Tudo bem. Então, É porque tem um galera, delayzinho também, né? mas assim, eu acho que não. Opa, alguém perguntou. Aí, Hoje foi pergunta. top. Tem perguntas aí, tá vendo? Sanamos todas as dúvidas. Lembre-se, se alguém quiser, manda aí no comentário do IGTV aí que vai ficar dessa live. Também no YouTube vai ficar o vídeo. Manda nos comentários o que vocês querem saber, o que vocês querem que a gente comente, o que a gente fale. Seja lá o que for, não poupem temas, nem, tipo assim, se quiser resenha de alguma coisa, ou opinião da gente sobre algo, fala aí pra gente poder trocar ideia, tá? Exatamente. No mais, eu vou desejar boa noite e deixar vocês falarem. Fala aí, Cleaver. Dá boa noite pra galera aí. inclusive, se vocês quiserem coisas mais ágeis, mais rápidas, né? Essas lives nossas duram em torno de 1 hora, mas se vocês quiserem coisas mais curtas, como dicas, ou outra forma de comunicação, coisa que sai em 5, 10, 15 minutos, deixem sugestões que nós vamos produzindo. Né? Nem tudo precisa ser Extenso, né? um momento, né, onde esteja todo mundo reunido. Todo mundo que eu digo somos nós e vocês. Né? Nós podemos gravar e mandar cru, né? Tão cru quanto isso que a gente faz hoje, né? Sem edição nem nada, mas a gente grava ali uns videozinhos de 10, 15 minutos, respondendo perguntas ou dando dicas a respeito das coisas. Mas se manifestem sobre o que é que vocês esperam de nós, que a gente com certeza vai abarcar qualquer ideia que vocês trouxerem, porque com certeza será produtiva. Exatamente. E para fechar, quem aí estiver nos assistindo e não está inscrito no nosso canal do YouTube, fica o convite para ir até lá e acompanhar. Os vídeos lá saem todas as terças-feiras e não são vídeos longos, né? Tá em média de 45 minutos, né, João? 30 minutos, 45 minutos, né? De Então, 35, 45, 55 no máximo ali. dá para acompanhar de boa, você não vai perder muito tempo, não vai se estender demais, então, e dá para acompanhar várias histórias de qualidade, beleza? Então, no mais, eu quero desejar uma boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, valeu. a todos. Um abraço para vocês. Até a próxima quarta. Até a próxima. Quinta, desculpa. Até a próxima quinta.